Oi, pessoal, voltei. Vocês estão conseguindo? Agora voltou ao normal? Desculpa, voltou Eita, tu tá finalmente. escutando aí, Tati? Agora sim. Tinha travado? Tinha travado a Tati aí, ainda mais a âncora aí, tá? Que bom que tá todo mundo voltando. Bem, eu vou passar para você complementar um pouco a resposta de uso de materiais recicláveis e como inovar o custo na pedagogia hoje. Voltei. Tá escutando, Tati? Estou escutando bem. Só que Tá, como eu vou travou, deixar para você complementar a resposta aí da Lília sobre como inovar a baixo custo. tá. Deixa eu só dar uma observaçãozinha ali. Como travou, eu não consegui salvar, tá? Eu tive que parar todo e ter que voltar tudo de novo. Daí eles estão perguntando se eu salvei as outras. Não, não consegui salvar. Vai ter que ficar assim agora para frente. Que pena. Então, vamos lá? Voltando, Tranquila, paciência, é, paciência. recapitulando ali, nós professores precisamos, né, trabalhar ali com materiais acessíveis, porque eu entendo que para nós, muitas vezes não temos apoio nenhum para estar gastando, porque a gente tem que gastar do nosso bolso para preparar materiais, porque muitas vezes a gente não tem apoio ali na escola, não tem apoio até mesmo da prefeitura, do município, quem trabalha no município. E muitas vezes a gente precisa tirar do nosso bolso para estar fazendo, desenvolvendo essas atividades. Então, eu sempre prezo para com materiais acessíveis, materiais dos nossos dia a dia, né? Materiais que todo mundo tem em casa e facilita muito a vida tanto dos pais quanto dos professores e se torna bem mais barato você desenvolver uma atividade a baixo custo para levar para a sala de aula, né? E nós sabemos hoje também que a forma de ensinar e aprender está mudando muito, né? Então, por isso que eu falo, quando a gente traz para a sala de aula uma atividade assim diferente, isso proporciona nos alunos uma participação incrível, porque eles acabam participando mais, porque eles não estão acostumados com essas atividades diferenciadas e se torna muito mais facilitador a aprendizagem, né? Isso é um fator muito importante. Os professores eles precisam trazer para a sala de aula atividades que faça, faça parte e os alunos consigam trabalhar ali de forma muito mais prazerosa, né? Então, assim, ali na minha página, eu sempre trago atividades acessíveis para que os pais consigam também fazer com os filhos em casa, os professores. Então, são ideias bem fáceis e que facilita muito a vida do professor. E, Que é a e eu tenho realidade. certeza. E é a realidade, a gente trabalha a realidade escolar, porque eu sei que não adianta a gente querer trazer atividades muito caras que a gente também não consegue bancar isso, né? Nós, professores, sabemos muito o que é isso. Então, a gente tem que viver a nossa realidade escolar, né? E essas atividades a gente pode construir junto com as crianças, né? Que traz ali da se eu participar, elas podem trazer, né? Vamos fazer as tampinhas, da onde você trouxe a tampinha, vamos pintar, né? Alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um joguinho com a caixa de ovo, né? Coloca as crianças para pintarem. Vai secar, você vai conversar, vai falar sobre sustentabilidade e depois isso vai virar um brinquedo para elas. Com certeza. E isso envolve muito, né? Isso envolve todos, né? Envolve a natureza, envolve todos os conteúdos que a gente vai trabalhar ali, né? Envolve ali a BNCC, que hoje a BNCC defende muito isso, né? Da criança criar, e isso é muito importante. Pessoal, vai dando sugestão de temas aí para as próximas lives, né? A gente está vendo que vocês estão gostando tanto.
né? Estão interagindo tanto. Olha, tem muitas estudantes aqui de pedagogia, então acompanha a gente aí, vai dando sugestão de temas, né, Kleber, né, Tati? Porque a gente pode, né, marcar aí uma outra semana. É isso mesmo. E eu também queria contribuir um pouquinho, né? Porque nós, professores, precisamos ficar atentos para que as aulas não se tornem monótonas, né? Porque muitos de nós, professores, acaba sempre fazendo ali as aulas sempre do mesmo jeito, querendo optar pelo lado mais fácil, né? Pelo lado ali o tradicional, né? Que é o quadro, as crianças copiarem, sentarem enfileiradas, né? Copiarem, mas isso já não chama mais a atenção dos alunos. Hoje a gente vive em um novo tempo, né? E cada aluno aprende do seu jeito, aprende da sua maneira. E eles já não estão mais querendo sentar enfileirados um atrás do outro, porque a gente precisa trazer aulas dinâmicas, né? Porque esse sentar um atrás do outro causa falta de concentração, causa sonolência. E a gente trabalhando em grupos, trabalhando com brincadeiras, trabalhando com atividades diferenciadas, elas são muito excelentes para segurar a atenção dos alunos e atrair eles, né? Porque isso deixa eles mais animados, mais participativos e promove uma formação incrível, né? E em diferentes esferas, né? Então, isso é muito importante nós, professores, atrair eles de maneiras mais prazerosas para atividades diferenciadas. Então, assim, aulas monótonas, a gente tem que cuidar com isso, para não deixar os alunos desanimados e desmotivados. Uhum. Só um exemplo aí, né, de uma inovação aí. Por exemplo, a gente aprendia, vamos aprender a letra A. A gente ia lá com o lápis em cima da letra e riscava. Às vezes com 4, 5 anos. E o que que é? Como a gente ensina hoje a letra A? A gente apresenta para a criança, a gente usa a consciência fonológica, a inicial do amigo, das palavras, e como a gente vai treinar isso, né? Com uma criança ali numa pré-alfabetização, na educação infantil, onde ela está conhecendo as letras. É fazer o A na areia, né? Na caixa de areia, na farinha. A Tati postou uma atividade muito legal, que era a letra A com cola quente, né? E teve uma textura. Então, vamos apresentar a letra A desse jeito. Tem uma também que eu postei, fazer a letra com fita crepe, né? Fita adesiva, e a criança colocar as tampinhas da garrafa em cima daquela fita, ou no chão, ou na mesa, ou com um barbante, ou... Então, tem infinitas formas, né? Que é diferente do que a gente fazia antes. Na live. Que Carol, bom, gente. Tomara Peguei que pelo dê. Agora menos o deu, que legal. finalzinho. Que bom. Que bom que tu Agora deu. conseguiu, Carol. Eu não estava conseguindo solicitar, só com fone, tô no celular da minha filha, daí eu consegui pegar o fone, daí deu certo. Mas foi... Eu tive que atualizar tudo, mas enfim, estou aqui, né? Eu estava acompanhando um pouquinho. Vou pedir Desculpa, gente, licença para desculpa, vocês para já fazer a pergunta da Carol, aproveitando que ela conseguiu conectar agora, a gente já está discutindo faz tempo, mas a Carol ela trabalha com grupos de autistas e também de deficientes físicos. E a gente gostaria de saber, Carol, qual que é a importância de todos os professores usarem a criatividade para tentar ensinar com melhor qualidade para esse público, porque é um público hoje que tem bastante hoje necessidade e tem poucas pessoas que se adaptam a essas necessidades deles. Então, gente, até para explicar um pouquinho, meu irmão é autista num grau bem severo, ele tem 25 anos, então, na verdade, antigamente sabia-se muito pouco sobre autismo, então eu peguei toda aquela fase que foi muito difícil, tanto que assim, a descoberta do autismo, no caso dele, foi quando ele tinha 8 anos já, então foi bem complexo. Então, por isso esse interesse meu, né, tanto pelo autismo e por ter também um familiar
que é uma pessoa com deficiência, eu comecei a trabalhar com vários grupos, porque eu acho que, na verdade, eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei não só por esse universo, mas eu acredito muito numa sociedade mais inclusiva, né? Eu acho que deveria ser interesse de todos, e daí eu comecei a trabalhar não só com autistas, mas com... Eu sou embaixadora da DFP, que é a Associação de Deficientes Físicos do Paraná, e comecei esse trabalho. E quando você começa a vivenciar a realidade, né, das pessoas com deficiência, você vê o quanto falta, né, o quanto falta as dificuldades deles, né? Então, não só assim de locomoção, para educação, para tudo. E quando você começa a ver nesse sentido, assim, por exemplo, eu estava conversando com o Kleber do autismo. O autista, eles têm particularidades, por exemplo, normalmente são pessoas muito ansiosas, tem toda essa questão da aprendizagem. Então, você vê, por exemplo, a lei diz que você precisa ter, né, uma educação inclusiva. Eles precisam, por exemplo, serem aceitos numa escola. Só que você vê que não tem o preparo. Então, a gente vive numa sociedade que não né, que não faz essa real inclusão. Então, desde os professores, que eu vejo que a maioria que tem essa qualificação são pessoas que realmente têm, às vezes, interesse no assunto e que fazem por si só. Então, eu vejo que tem uma dificuldade nessa questão dos professores terem esse preparo para atender, não só autistas, mas também deficientes físicos. Às vezes, desde a parte da estrutura que a gente vê, às vezes uma escada, isso dificulta tanto esse acesso que é muito complexo isso, né? Às vezes pode ser uma coisa simples para uma pessoa, um deficiente visual também. São situações simples, mas que para eles dificulta toda uma rotina e acaba prejudicando muito o aprendizado. Então, eu vejo que falta essa questão de ter, né? Eu acho que são 2 pontos principais. De estrutura, né, principalmente para os deficientes físicos, precisaria ser mais trabalhado isso, e a questão, né, da parte física e a questão também do preparo, porque eu acho que assim, a inclusão começa não só nos professores e também nos alunos, né? Essa conscientização, esse trabalho, exatamente, não é só colocar, bem isso. Às vezes as pessoas vão lá, eu converso muito com familiares, né? A gente não quer só uma vaga por si só, né? Não adianta, por exemplo, colocar o aluno lá e o aluno não ter condição de desenvolver, não ter preparo para se desenvolver, não ter acolhimento, não só dos alunos, porque eu acho que assim, poxa, é difícil. Eu, por ter um irmão autista, eu vejo assim, às vezes os próprios pais afastavam as outras crianças, afastam do meu irmão como se, sabe, se ele fosse fazer algum mal ou não sabem como lidar. Então, eu acho que falta isso, esse acolhimento, né? Esse acolhimento emocional, esse preparo de lidar, porque não é um bicho de 7 cabeças, mas você precisa exatamente preconceito, a falta de informação, perfeito, assim, porque às vezes as pessoas se assustam porque também não sabem lidar, não tem aquele convívio e assim, gente, eu falo. Agora eu vou dar uma, né, de irmã, mas assim, o meu irmão é a pessoa mais incrível que eu conheci na vida, é a pessoa com que eu mais aprendi. Quem puder dar essa oportunidade vai ver o quanto você aprende, o quanto você evolui como pessoa, como ser humano, assim, eles são pessoas incríveis. Eu acho que né, eu acho que as pessoas podem falar melhor. Eu acho que o aprendizado não é só a questão assim, né, da educação por si só, também é isso, é também você conviver com o diferente, você tem várias formas de aprendizado. E eu acho que quando você dá essa oportunidade de você conviver com outras realidades, tudo, você se torna também um ser humano muito melhor e muito mais completo. Eu acho que, princípio, legal demais, aqui, cara. me empolguei. Não, legal. Teve muitos comentários bem legais também. Teve um do João Batista, da professora Raixa. Muitos comentários muito importantes ali de escolas que são inclusivas.
E, gente, para a gente poder também ter um maior compartilhamento disso, se você tem alguma história incrível, gente, se você tem uma história muito diferenciada, muito legal, ali como essas foram contadas antes, mande, por favor, no direct para mim, que nós vamos selecionar para fazer algumas lives com a nossa equipe aí para você ser convidado, para você contar essa história. A gente vai fazer pelo menos uma vez por semana uma Ai, live que legal. para a gente manter essa discussão, entender isso e convidar você que está aí participando, porque nesse momento você está participando, mas no próximo momento você está aqui compartilhando com a gente, porque a educação é construída por todos. E eu gostaria também que a Tati, em breve, comente um pouco sobre sobre as pessoas que estão aí participando, tem muitos comentários incríveis aí, para você interagir com alguns deles, tá bom, Tati? A gente poder ampliar essa discussão. Eu não falei antes, mas eu falo agora, a Carol, ela é filântropa também, e ela é escritora também, tem livros sobre saúde, sobre emagrecimento, muito legal. Gostaria que vocês entrassem lá para dar uma olhada no @CarolAbreuFit. Entre lá e participem, na verdade compartilhem todos esses perfis que nós estamos hoje aqui. Muita gente falando aqui sobre que tem sobrinho. Se você tem alguém na tua família ou trabalhou com processo de inclusão, comente aqui embaixo. Daí eu vou deixar passar para a Tati comentar aí sobre algumas interações da galera que está junto com a nossa live. Então, Kleber, eu vi alguns comentários ali a hora que a Carol estava falando, né? E eu acho assim que a escola, ali dentro da escola, e eu já me deparei com várias situações nisso, e querendo ou não, o professor não tem preparação para trabalhar com um aluno autista, não tem preparação para trabalhar com um aluno com dificuldade de aprendizagem, porque assim, segundo a professora, assume, né, a responsabilidade de trabalhar com isso, mas ela também não tem preparação. Então, assim, todos nós que estamos inseridos ali naquele ambiente escolar precisa de uma preparação para trabalhar com esses alunos, né? Até vamos colocar até a nossa merendeira precisa de uma preparação para estar trabalhando com esse aluno, para estar, né, dialogando, conversando, porque ali o ambiente escolar tem que ser um ambiente acolhedor, né? Um ambiente com empatia, com amor ao próximo. E eu vejo que a escola, querendo ou não, se fala inclusão, né? Mas não tem preparação para receber esses alunos, né? Então, eu acho que está na hora da gente mudar essa história, né? Um olhar, quem sabe, lá de cima, ou alguém, né, que possa fazer algo por isso, para que a gente consiga receber esse aluno com dificuldade, esse aluno, né, autista, para que a gente consiga trabalhar com ele e ter um resultado positivo, né? Ter um resultado que ele possa também alcançar os objetivos dele, né? Então, eu acho assim, muitos falaram ali sobre isso, então eu acho muito bom frisar isso, né? Que nós, professores, querendo ou não temos preparação para trabalhar com isso. Então, isso é muito importante. Todos os professores fazerem a formação. Sim. Às vezes precisa acolher, na verdade, porque muitas vezes algumas escolas acham que é só para deixar ele ocupado, e não, ele tem que fazer parte do processo educacional de aprendizagem. Não é para deixar ninguém ocupado, só porque a pessoa é autista, só ocupar o tempo dele, negar o autismo. E lembro a todos que quem não fez inscrição para esse curso, mande o direct para mim que eu envio para você como você assistir as lives anteriores e conseguir o certificado, tá bom? E eu mando para você também o link. Então manda um direct para mim que a gente conversa depois. Pode, claro. Pode sim, Carol. Ai, não, que perguntaram, na verdade o meu irmão é um autismo bem severo, ele não fala, então, infelizmente, na verdade ele é analfabeto, assim, a gente faz um trabalho com ele, outras formas de comunicação, eu até escrevi um post que eu falo assim, né, quem ama entende o que o outro não disse, que é mais ou menos um trabalho ali bem
que, como eu falei, antigamente, infelizmente, assim, ele passou por muitas coisas, ele teve leucemia, enfim, meu irmão é um guerreiro, um exemplo de vida mesmo, mas ele teve várias questões que afetaram, né? Não é só o autismo também, né? Mas eu falo assim que muitos conseguem desenvolver também, né? E eu vejo que hoje em dia tem muito mais acesso, mas tem muito a ser melhorado também, né? Quando a gente fala, a gente vê muitos avanços, sabe? Também tem isso, vê muitos avanços, mas eu vejo que assim ainda tem muito a ser feito. Por isso dessa questão assim de, e aquilo que eu falei, quando você vê professores que sabem, professores que têm interesse. A maioria não tem preparo, por quê? Porque não tem acesso. É mais uma coisa assim da pessoa querer ir buscar, mas que não deveria ser assim, né? Então a gente precisa realmente trabalhar. E essa questão da inclusão, que fala assim, coloca numa escola especial, mas daí não tem inclusão, né? Porque daí você está separando. Eu acho que a real inclusão é justamente você acolher, é isso que a gente está falando, né? E não separar. Talvez se o meu irmão tivesse tido essa oportunidade, ele teria avançado muito mais, estaria melhor agora, né? Porque eu vejo que a gente teve vários problemas em relação a isso. Então nunca teve. Ele nunca conseguiu estudar numa escola normal, né? Pô, legal Carol, eu esse teu entendo. compartilhamento, mesmo que é uma exposição de tudo isso, né? Mas tem que contar a realidade, né? Que as pessoas hoje, na verdade, as pessoas elas querem dar só aula para o aluno perfeito. Mas muitas vezes o aluno perfeito é o que menos precisa do professor, porque ele já tem uma habilidade de tentar pegar conteúdos e evoluir por conta própria, aos pequenos passos. O grande desafio é pegar alunos que realmente precisam da transformação. E até para comentar sobre isso, e também para responder uma das perguntas que o pessoal falou aí muito, o pessoal está querendo saber, Lilian, qual que são os seus materiais que você produziu, que você achou mais fantástico, assim. O pessoal está perguntaram 2 vezes aí, quais foram as suas principais inovações pedagógicas aí, como que você criou e por que você acha que elas eram tão importantes. Só antes de passar para responder, só lembrar, gente, quem não está inscrito e quem não assistiu as lives anteriores vai ficar gravado, manda um direct que eu te mando o link do YouTube, o link de inscrição para você receber o certificado. Então, queria até falar para a Carol aí que o meu primeiro contato, assim, na escola, foram com crianças especiais, síndrome de Down, autistas, né, como estagiária, porque eu entrei para a faculdade e fui fazer estágio, né? E as estagiárias têm muito contato ali para ajudar, que também isso é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Porque hoje o que está acontecendo, gente? Eu tô aqui, a gente tem que falar a real. As crianças especiais estão indo para as escolas para ficar com estagiárias. Alguma coisa contra estagiárias? De jeito nenhum. Mas eu vejo estagiárias desistindo da pedagogia porque chega ali e não sabe o que fazer, né? Então, assim, eu lembro que minha mãe falava assim, a minha mãe falava assim para mim, às vezes, né? Chegava, às vezes arranhada, né? Às vezes descabelada, roupa rasgada, porque eu já peguei autista severo, né? E eu falava assim, mãe, sofrimento não é meu, é dele, né? Porque alguma coisa ali não estava se encaixando. E aí eu já aproveito a deixa para falar dos recursos pedagógicos, que foi quando eu era estagiária que eu, assim, me encantei com isso e criava as coisas principalmente para os meus alunos que eram inclusão, né? E eu via que com aquilo eles conseguiam aprender. Inclusive, esse meu curso é de materiais pedagógicos. Daí as pessoas perguntam como alinhar a BNCC, que tudo eu coloco bem explicadinho lá, né? Como alinhar essa atividade a BNCC, tanto para inclusão ou não. E para a inclusão, o principal que é? Conhecer o aluno, conhecer aquela família, né? Pegar ali o que ele gosta, o que ele não gosta, a hora que ele rende. Eu conseguia saber no período de aula
o horário que eu conseguia, que aquele aluno conseguia render para mim uma aprendizagem, né? Eu tinha um aluno autista que ele alfabetizou dando tapa na minha costa. Então, a gente tinha um alfabeto móvel e cada letra que ele falava, ele, ele falava, né? Assim. Então, ele falava A e dava um tapinha em mim. Então, eu vi que isso aconteceu uma ou outra vez, o ano terminou e ele, o alfabeto inteiro. Então, ele falava e dava um tapinha. A, B, C. Então, né? Assim, é conhecer o aluno, né? Porque realmente hoje, como a Tati falou, a inclusão não existe assim, da maneira que tem que ser, né? E sobre os recursos pedagógicos, eu até tenho vários aqui, né? Eu trabalho cores, eu trabalho números e quantidades para crianças especiais, para educação infantil principalmente, né? Por exemplo, uma inovação pedagógica aí, né? O que que tem na sala de aula? O ajudante do dia. O ajudante do dia vai lá, escreve na lousa ou coloca um crachá. O meu ajudante do dia, o que que eu fazia? Eu fiz ali no papelão as tampinhas de garrafa assim, ó, com essa parte. Então, quem é o ajudante do dia? Ele ia lá, ele procurava numa ficha o nome dele, ele rosqueava lá e escrevia o nome dele, que aí entra aí o participar. E assim, eu percebo também que com uma criança inclusa ali na sala, com qualquer que seja, né, a síndrome dela, tá tendo um movimento próprio assim das crianças de querer estar junto, por exemplo, uma festa junina. Todo mundo quer ser o par ali daquela criança que é autista, que tem síndrome de Down, que muitas vezes tem que se fazer um sorteio. E eu fico feliz de ver isso. Não é sempre assim que acontece, a gente sabe que não é sempre assim que acontece, mas no caso, quando isso está nas minhas mãos, eu faço isso, essa interação acontecer da melhor forma possível. Gente, no meu feed está cheio de recursos pedagógicos lá, cores, números, alfabeto. Então, para eu falar de todos aqui vai ser muita coisa. Inclusive, Kleber, eu ganhei um prêmio aqui na minha cidade, o Departamento de Cultura, sobre esses materiais pedagógicos, né, com recursos, com caixa de ovo, com coisas que pode ser reciclado, né? Eu entrei pela categoria de artesã, né? Porque assim, o professor não tem isso. E eu peguei e entrei como artesã com as minhas práticas pedagógicas. Daí eu ganhei esse prêmio, foi um valor em dinheiro, que eu fiquei muito feliz de ter ganho, tá lá no meu feed também sobre isso. Alô? Travou aí um pouquinho. Legal, legal demais, parabéns por isso. O pessoal está perguntando qual que é teu Instagram. Gente, os Instagrams estão todos aqui em cima, aqui no lado aqui, com o nome abaixo do Mundo da Pedagogia. Se tu der uma setinha para baixo aqui, ele vai aparecer todos os nomes aqui para você poder seguir, tá bom? Sigam todos os trabalhos aí. Lembre, gente, quem precisar ainda fazer inscrição, tá na bio também do Mundo da Pedagogia. Tu pode clicar na bios lá, que tá o link da Semana da Pedagogia Virtual. E eu ia fazer uma pergunta para a Carol, agora parece que travou um pouquinho o perfil dela. Né? Vou falar então aí com a Tati. Tati, a pergunta também vai para você. De todos os materiais que você já fez, de todos que você faz, que você posta, que são incríveis, eu vejo que, olha, é uma forma de despertar mesmo a criatividade. Porque hoje a informação, ela está mais fácil, tá? A informação, ela está mais disponível. Eu lembro muito bem, quando eu estava na terceira série do ensino fundamental, na minha cidade, eu participava de campeonatos tipo passo a repasso, só não tinha torta na cara. Eu ganhei vários, eram folhas de 20, 15 folhas, 20 folhas. Quem é de Planalto aí vai lembrar dessa época. E tinha que decorar todas as respostas, e quem acertasse mais respostas, e era muito legal porque eu tinha que decorar para saber as coisas. Hoje não, hoje precisa saber usar o conteúdo.
porque hoje ele está a um clique, a um toque no celular, todas as informações, só que para ele conseguir atuar, usar e criar a solução, ele precisa ter toda a criatividade. Hoje, só para ter uma ideia, as grandes empresas, Tati, tipo Renault, aqui em Curitiba, a Renault, Volvo, eles tentam o tempo todo treinar os grandes funcionários, o grande escalão, para sair da caixa. Ou seja, eles querem que as pessoas parem de pensar dentro da caixa e pensem com criatividade. Agora, não adianta também depois, é mais difícil depois dos 30, 40 anos, tentar estimular a criatividade, sendo que não fez isso durante a infância. Se fizer na infância, vai ter muito mais habilidades. Então, eu gostaria que você comentasse algumas das suas principais criações ou o que você acha mais incrível como inovação pedagógica. Quem acompanha a minha página sabe que eu adoro criar, né? Adoro produzir materiais e criativos, né? Eu sempre falo que é interessante porque eu sou meio intuitiva, sabe? É meio estranho o negócio aqui. Muitas vezes eu sonho com aquele material e agora mesmo, né? Por último, agora que eu produzi aquele material de alfabetização, que é os encontros vocálicos, né? E hoje até levei uma surpresa, porque eu coloco lá e muitas vezes eu não fico acompanhando, né? E hoje, a hora que eu abri, eu até falei, meu Deus, já está com 200 mil, né, no alcance, na visualização. Então, assim, eu fiquei, né, surpresa com isso, porque a gente não espera, né? A gente faz para ajudar, para auxiliar os professores, mas a gente não espera chegar a esse alcance, né? Porque a gente faz com amor. Eu sempre falo, a nossa profissão é com amor, é com alegria, é com envolvimento. O professor que vai para a sala de aula com isso, ele consegue produzir qualquer coisa e ele consegue resultados muito satisfatórios. E essa atividade me marcou muito. Tem várias, quem acompanha ele sabe que eu faço, mas essa me marcou, porque eu não acompanhei muito e quando eu fui ver hoje, eu falei, meu Deus, 200 mil, o pessoal gostou então, né? Mas, assim, as minhas atividades, muitas delas, às vezes, eu sonho e tento produzir alguma coisa. Às vezes não dá certo, né? Porque a gente é ser humano. Aí eu vou lá, dou uma pesquisada e tento sair meio que daquele jeito, né? Mas é bacana. O professor, ele é isso, né? Ele é criativo, ele busca informações e a gente tem que saber trabalhar muito com isso. Imagina só, eu fico muito feliz porque quando você fala que um trabalho teu impactou 200 mil pessoas, eu só lembro da minha cidade natal, que morei durante muitos anos, que tem 12 mil. Então, só imagina, são 20 vezes quase o impacto da cidade que eu morava. Então, assim, é um trabalho, certamente um trabalho de muita expressão. Eu lembro vocês que amanhã nós teremos a pedagogia na prática, tá? Amanhã é a nossa última live dessa semana da pedagogia virtual e vamos falar sobre assuntos muito importantes, vamos falar como que a gente está fazendo a prática, e que a prática nem sempre a gente consegue estar fazendo toda a inovação, mas como a gente está fazendo e melhorando a qualidade das aulas e como que você, aí do outro lado, pode usar as informações, os cursos, os treinamentos para dar teu próximo passo. Opa, Carol voltou? Voltei. Mas eu voltei com o meu, talvez dê eco. Tomara que, vamos ver, sem fone, porque não estava dando de outro jeito, né? Acho que tá bom, eu tô escutando legal. Ah, então tá. Vamos tentar pelo menos eu vou mandar já a conversar, falar mais uma coisinha. A pergunta é a seguinte, Carol. Para você, como o irmão do deficiente, você daria conselhos para a família poder incluir e ter uma inovação pedagógica, talvez em casa, você que tem o contato. Olha, eu acho que o que falta, assim, também trabalhar, em termos de sociedade mesmo, é a conscientização. Porque o que acontece? Às vezes ainda é um choque para muitas pessoas. Por exemplo, eu vejo quando mães descobrem que o filho é deficiente, vem
aquele choque, às vezes vem uma rejeição e tudo. E eu vejo das próprias pessoas também, que como eu falei, eu acho que o maior problema, talvez, que eu senti nesses 25 anos. Oh, caiu, pena. Tava dando um probleminha, o som tava ruim ali, eu acho que é a versão dela aí. Que agora nós estamos na tecnologia com 4 pessoas na live, várias pessoas comentaram como é que a gente está fazendo isso. Gente, aqui nós estamos em inovação o tempo todo. Bem, nós estamos chegando já ao final e gostaria já que vocês deixassem as considerações finais aí. A gente cumpriu o nosso horário, temos 3 minutos ainda. Vou deixar esse último minuto para a Lilian fazer suas considerações finais e já deixar o convite para o pessoal ver amanhã, 20 horas, na nossa última noite. Queria agradecer mais uma vez todo mundo que participou aqui, embora não dê para a gente responder todo mundo, eu estou lendo muito, né? Estou tentando. Então, é isso. Queria agradecer a Tati, ao Kleber de novo, né? Então, eu tô lendo tudo aqui, os comentários, todos os comentários. Obrigada. Amanhã todo mundo aqui de volta, né? E segue aí, ó. Clica aí no Mundo da Pedagogia que você vai ver todo mundo que participou aqui da live hoje. Segue a gente, manda um direct pra gente, tira um print, marca a gente. Ó, tira um print agora que a gente vai fazer a cara bonita. Né? Obrigada, gente, de coração, viu? E agora vamos para as considerações finais da âncora desse evento. Pessoa sensacional. A Carol está agradecendo a participação, ela deu um probleminha hoje aí, mas em breve teremos outras oportunidades. Lembro vocês, se você tem uma história incrível, mande essa história para mim, que nós vamos fazer daqui uns dias. Vamos chamar você para estar partilhando conosco uma live com toda essa equipe de pedagogos aí, essas pessoas que estão querendo produzir e melhorar. Deixe suas considerações finais, Tati, escritora Tati, professora Tati, pedagoga Tati. Então, pessoal, eu espero que vocês entendam, né, essa situação que muitas vezes cai, muitas vezes trava, o som não tá legal, foge do nosso entendimento, porque muitas vezes é o Instagram, né? Muitas vezes por ser muitas pessoas, agora por estar essa atualização nova, até eles se adaptarem ali. Então, assim, eu quero pedir desculpa, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na live. Eu quero também deixar, quem sabe a gente pode planejar e chamar alguns dos nossos ali, dos nossos, né, participantes. O que você acha, Kleber? Chamar um dos nossos participantes para participar, né? Eu acho interessante, Lília, que você também, o que tu acha? Porque eu acho assim, é tão bom essa troca, né? Essa troca de experiências, essa troca de vivências. E professor é isso, ele aprende um com o outro. E eu quero, então, agradecer a todos vocês. E amanhã será o nosso último encontro e eu espero vocês todos aqui, tá? Beijo, obrigado, Lília, obrigado, Kleber, obrigado a todos que participaram. Beijo. Amanhã, pedagogia na prática, todos convidados, 20 horas. Se você não fez inscrição ainda, mande um direct para mim, que eu vou enviar os links para vocês, tá? Agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade de estar entrando na casa de vocês, discutindo. Entendo que aqui ninguém é mais ou menos, nós estamos apenas discutindo com vocês, tentando aprender. Eu aprendo muito mais com vocês do que vocês aprendem com nós. Valeu, João, valeu, Bessa, valeu todo mundo, valeu, Cecília. Até amanhã, grande abraço. Estou pedindo outra pose para os stories. Eu também quero agradecer a Carol, né, desculpa, Carol, obrigada, né, pela participação, tá? E igual eu falei, a gente não tem controle sobre travar, sobre isso, tá? Beijo, muito obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau.